trazia um saco de pão sem nem saber, porque eu não gostava muito de compartilhar as coisas com ele. Sem nem saber o que eu tinha pedido ao Senhor. Um dia eu estava sentada no sofá da minha casa, chegou uma jovenzinha, uma menina da minha rua, ela disse aqui, ó, que minha mãe mandou. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não sei. Ela que mandou trazer essas compras para você. E eu me ajoelhei no meu quarto. Meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada, porque foi o Senhor, eu sei. Eu sei que quando o Senhor quer, o Senhor usa quem o Senhor quiser. Aleluia! E eu quero dizer isso para você hoje. Deus ainda me trouxe aqui sem propósito. Um dia eu falei para o Senhor, eu disse, Deus, eu quero contar o meu testemunho aonde o Senhor me enviar. Aonde o Senhor me mandar. E a minha oração ao Senhor é, Deus, usa como canal. Porque quando eu ia para a tua casa chorando, muitos canais o Senhor usou para me abençoar. Muitos canais o Senhor usou para me dar uma palavra e me colocar a pé. Muitos canais o Senhor me usou para enxugar as minhas lágrimas. E eu quero ser canal de Deus para enxugar as suas lágrimas nesta noite. Não sei se você é um pai de família, uma mãe. Talvez alguém que viva sozinho, ou não. Ou alguém que vive sozinho no seu lar, tem lutado, chorado, pedindo ao Senhor, Senhor, muda a história dos meus. É difícil não carregar uma barra dessa. É difícil você ser sozinho coluna. Mas como foi dito nessa noite, é permissão de Deus. Você foi o canal no qual o Senhor escolheu para cumprir o propósito dele no meio do seu. Aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor leva alguém, um crente, para o deserto, ele leva com duas armas. Não leva despreparado não, viu? Ele leva primeiro com a arma da oração. Aleluia. A primeira arma que o Senhor te dá para enfrentar o deserto é a oração. E lá você ora desmascarado. Eu digo isso. Ora desmaquiado. Porque aqui na igreja a gente ora maquiado. Sabe? Aqui na igreja a gente usa palavras muito lindas para orar. Mas dentro do quarto não é assim não. Aleluia. Dentro do quarto da gente em particular com Deus. Glórias a Deus. No nosso particular a gente abre o coração e diz, meu pai, eu estou sentindo dor aqui. Eu estou precisando disso. A gente tira a massa no nosso quarto com Deus. E o deserto serve para isso. O deserto serve para você aprender a ser humilde. Aleluia. Para tirar a soberba. Para tirar o orgulho. Aleluia, Jesus. Para tirar aquele entendimento que eu posso, eu sei fazer, eu estudei, eu sou capaz. Deus fala, peraí, eu vou te mostrar que sem mim você não é nada. Aleluia. Peraí, eu vou te mostrar que sem mim você não pode nada. E a segunda arma é o jejum. No deserto você jejua mais. No deserto você começa a dizer, pai, eu preciso da tua presença. Eu vou me consagrar hoje. Eu vou me consagrar porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu vou me consagrar porque eu quero ser usado por Deus. Eu vou me consagrar porque eu também quero aquela unção. É no deserto que isso acontece, viu? Quando a gente sai do deserto, a gente fica meio orgulhoso. Muita gente fica meio orgulhoso quando você tira a vista do deserto, né? A gente já acha que já tem muita unção. E no deserto, não. No deserto diz, peraí, eu quero ser usado aqui. Peraí, eu quero ser usado assim. Eu também quero ser assim, daquele jeito. Uma coisa incrível é que no deserto, você aprende a olhar para o irmão e reconhecer o chamado dele. Aleluia. Você olha para o irmão e diz, exato, eu quero ser assim, Jesus. Glória a Deus. Mas é instrumento, eu quero ser assim. Eu vi que a gente corre mais tarde, é de não reconhecer mais. Não reconhecer e achar que a gente já pode. Eu já sei, eu já sou, eu já sei. Oh, Deus. O Senhor poderia com certeza, sem sombra de dúvida, levar Israel por um caminho muito mais perto, mais fácil para chegar a Canaã, a terra prometida, a promessa. Não, o Senhor não quis. O Senhor não quis te levar por um caminho mais perto. Aleluia. Quem sabe você tem dito, Senhor, não poderia ser mais fácil agora que eu estou crente? Não poderia ser mais fácil agora que eu visito a igreja? Agora que eu vou para a igreja nos domingos? Não. Aleluia. Não. Tem que ser assim. Tem que ser doente, chorando. Ontem eu vi meu pastor dizendo, agora tem que passar pela prensa de Deus. Aleluia. Sabe como é a prensa? É igual a fogo. O Senhor coloca você a massa e começa a tirar o excesso. Aquilo que está sobrando, para deixar na forma dele. No Aleluia. tamanho que ele quer. No jeito que ele quer. Na posição que ele quer. Na posição certa.
nessa noite. É escola de crentes, escola de maturidade. No deserto você aprende a ser maduro. Quando você vem alguma coisa, fora ou dentro da igreja, você aprende a orar. Não sai daqui falando, não. No deserto você aprende a amadurecer e entender que tudo tem que ser com oração. Tudo tem que falar com o Senhor. No deserto você aprende que não sai da igreja falando do seu pastor, falando do grupo de louvor, falando da roupa do irmão. No deserto a gente aprende a orar. Deus ajuda. Deus tem misericórdia. E voltando para o tema que o Senhor me deu, que Deus sempre proverá. Aleluia. Eu quero voltar a dizer mais uma vez que amanhã você não precisa se preocupar. O Senhor diz, não vos preocupeis com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer, porque o Senhor dá tudo em justa medida. Está em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu estava pensando em conversando com as jovens à tarde, disse para não se ver mais crente como antes. São poucos os crentes de hoje que olham para o céu e que dizem, eu vou buscar primeiro reino. Eu quero deixar as coisas terrenas que o Senhor ele vai acrescentar na minha vida. A faculdade ele vai me dar se ele quiser. O carro ele vai me dar se ele quiser. A casa ele vai me dar se ele quiser. Aleluia, Ele vai me dar se ele quiser. Glória a Deus. Mas eu vou fazer a obra dele, eu vou me dispor a ele. Aleluia. É pouco aqueles que eu vejo dizendo isso. São poucos aqueles que eu vejo dizendo, eu vou buscar primeiro. Olha, eu vou me dar primeiro, eu vou me envolver primeiro com ele. Eu vou fazer o que meu pai está mandando, e mais ele provê. O mais ele vai fazer. Que você jovem, que está aqui, homem de Deus, mulher de Deus, busca primeiro o reino de Deus. Não precisa se preocupar com amanhã. E os meus filhos? Deus proverá. E o meu marido? Por ponto de emprego, Deus proverá. Aleluia, E Jesus. os meus sonhos financeiros, meus sonhos aqui na terra, Deus proverá. Aleluia. Deus é fiel, irmão. Vai cumprir cada sonho para a glória dele. Mas a minha e a sua posição, a minha e a sua missão é adorar. Eu digo que de tudo que Jesus fez na cruz, ele poderia pedir para mim e para você. Olha, você vai fazer assim. Vai ter que ser assim. Por que ele não fez isso não? Ele falou, estou procurando adorador. Aleluia. E se eu encontrar algum, eu quero que você me explique, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você poderia cobrar muito mais de você. Poderia cobrar muito mais de mim. Ele poderia dizer, eu morri na cruz. Paguei o preço mais caro. Você vai ter que andar na minha presença, senão você morre. Mas não é assim não, irmão. A gente erra hoje. Amanhã o Senhor olha para nós, eu vou ter misericórdia dele de novo. Quem sabe hoje, ele não faz valer o Deus sacrifício. Aleluia, Jesus. A gente erra hoje de novo, amanhã. E o Senhor mais uma vez diz, eu vou mais uma vez renovar a minha misericórdia. Quem sabe hoje ele não vai fazer valer a pena o meu sacrifício. E a cada dia o Senhor acredita em mim e você. O Aleluia. mundo não acredita não se engana. O mundo ele não dá crédito nenhum a você. Ele tira do diabo. Quando ele diz lá fora que está te dando crédito. Eu posso dizer isso com toda a convicção. Mentira do diabo se ele diz que está te dando crédito. Ele diz para depois te humilhar. Para depois te fazer escravo dele. E o Senhor não. Jesus não. Jesus fala, eu acredito. Aquela mulher ali, pode até ser a menor da casa. Pode se sentir, como diz aí fora, a ovelha negra. Mas é dela que eu vou fazer um vaso e um canal. Oh, glória! É dela que eu vou fazer um canal Aleluia. para salvar os seus. Aquele homem que o mundo olha e fora e diz, aquele dele errando, aquele Deus não muda mais não. Nem Deus muda. Muda. Aleluia. Deus pega só quem é ele, viu? Missionário Zé. Quem é ele, viu? Quem é ele aquilo para exaltar. Todo ex lá fora Deus pega e diz, deixa, o que não presta para o mundo presta. Oh, O que não tem valor para o mundo, para mim tem muito valor. Aleluia. É por isso que eu quero dizer, você visitante que está aqui nessa noite, não conheço você não. Não sei a sua história, mas Jesus diz nessa noite que você tem valor.
falou. Aleluia. Deus disse que um menino muito pequeno, escondido, e o Senhor chama um profeta e diz, vai lá, você vai ungir um rei para mim. E chega na casa de um homem de Deus, ele apresenta todos os seus filhos formosos. E o Senhor diz, olha, não é nenhum deles. Eu não olho como um homem olha não, Samuel. E o Senhor diz, ainda falta um. E o pai chama aquele menorzinho da casa, Davi. Diz, bem, que é desse que eu vou fazer uma grande nação. É desse, por esse que eu vou honrar o meu nome. E assim é com a tua vida. Assim é com você. Pode até ser que você diga, eu não sou capaz. Eu não posso. Não, está falando de outra pessoa, não é de mim, não é de você. Estou falando com você. Jesus está falando com você. Você pode. Você é capaz. Jesus te valoriza, te dá valor. Você é crente também. Tem desejo de fazer a obra de Deus, diz, eu não posso. Deus usa outro. Deus quer usar você, viu? Deus quer usar o seu menor. Deus quer usar aqueles que ninguém dá crédito. Deus quer honrar aqueles que se humilham. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Ele é o seu tempo vos exaltará. Aleluia. É o Senhor quem exalta, irmão. E ainda na minha caminhada com Jesus, ele falou para mim um dia, olha, ainda vou te levar a muitos lugares. Você ainda vai em muitos lugares falar do meu nome e testemunhar. E eu disse, como vai ser isso? Como é que vai ser esse negócio ali? Eu nem sei falar direito. Eu falei para Jesus, Senhor, eu nem sei me expressar com tanta eloquência, com tantos pregadores que eu vejo dando a palavra, com tanta eloquência, como é que eu vou fazer isso? E o Senhor disse, você vai ver. Vou te levar a muita terra estranha aí. E um dia orando ao Senhor, fechei meus olhos, o Senhor me mostrou um culto em pé, pregando a palavra dele. Eu disse, isso deve ser coisa da minha cabeça, é loucura minha. É loucura que Deus não fez esse negócio na minha vida. Não fazer nada. Eu disse para você que eu só queria ser terra. Eu nem queria ser filha. E o Senhor falou para mim, eu vou te dar de volta todos os privilégios de filho. Muito maior, dobradamente. Vou te dar privilégio de filho eleita. Sacerdote santo e real. Glória a Deus. Aleluia. E hoje não estou aqui, foi como a irmã falou, porque é bênção de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Era para eu estar morta há muito tempo. Era para eu ter morrido há muitos anos atrás. Atravessei por uma eternidade muito difícil. E já creio em Jesus. E eu tomei um remédio que só podia tomar de 8 em 8 horas, 2 jarros. Eu tomei mais de 7 jarros em menos de 1 hora. Que a crise era tão forte que eu estava tendo. E o meu noivo me levou aí na emergência e eu cheguei lá. Quando o médico aplicou o remédio em mim, o chão balançava comigo, eu me tremia. E ele disse a mim, que você tomou, menina, quantas vezes? Eu falei, eu nem sei quantas. Ele falou, você está aqui correndo. E fez um exame em mim, princípio de infecção pulmonar. E o Senhor me curou. Aleluia. Eu não tenho nada. Nada. Não dependo de remédio nenhum. Porque Deus, ele faz assim. Deus, ele faz assim na vida daquele que ele ama. Glória a Deus. Deus, ele